excelente dia agora, sim, devidamente pronta para o Líder Titânio. E hoje nós vamos ter uma turma maravilhosa. Já estou vindo aqui falar com vocês da nossa live e orar, né? Pedir para que vocês fiquem em oração também por todos aqueles líderes que vão sair dali melhores do que com certeza estão entrando hoje. Mas nós já vamos aqui fazer a nossa oração e declarar, né, a palavra de Deus. Nós estamos entrando hoje em Juízes 1 e Juízes, né, vem trazendo várias histórias aqui de superação, de força, e é muito poderoso a gente ter isso. Deus abençoe, Pri. Deus abençoe, que bonita, Deus abençoe. E nós vamos hoje para essa palavra já pedindo ao Espírito Santo de Deus trazer discernimento e sabedoria para nós. Então, em Juízes 1 vai falar sobre a continuação sem Josué. Josué, 110 anos, cumpriu sua missão. E agora, as tribos, né, as 12 tribos, elas ficam sem líder, porque não tem mais Josué. E quem assume Deus, né, quando não tem um líder fisicamente, é Deus, vai ser sempre o líder. Então, nós vimos aqui algumas tribos que vão ter uma obediência parcial, onde você não expulsa, né, o que você não expulsa hoje te domina amanhã, né? O que você não expulsa hoje, o que você não tira da sua vida hoje, aquele embaraço que você não tira da sua vida hoje, vai te dominar amanhã, tá? E a obediência completa, tribos que realmente seguiram a obediência e a instrução de Josué. Então vamos para a leitura. O Espírito Santo traz discernimento nessa palavra. E diz assim: e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão: seu irmão, sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus. Também eu contigo subirei a herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou às mãos dos cananeus e perizeus, e feriram eles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e perizeus. Porém Adoni em Bezeque fugiu, mas seguiram e prenderam e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis dos dedos dos polegares, das mãos, dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no em Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram e feriram a fio e espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus e habitavam na montanha sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era outrora o nome Hebrom, Kiriat Arba. E feriram a Sessai, a Imã e Talmai. E dali partiram contra os moradores de Debi, e era outrora Debi, Kiriat Zefé. E disse Caleb: quem ferir Kiriat Zefé e tomar, lhe darei a minha filha a casa por sua mulher. E tomou Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Caleb deu sua filha a casa por sua mulher. E sucedeu que ela, indo a ele, persuadiu que pedisse o campo seu pai, e desceu a jumento, e Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma benção, pois desta uma terra seca, dai-me as fontes de água. Ela foi pedir uma bênção, né, ali. E fonte de água, Caleb lhe deu as fontes superiores e fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram à cidade de Palmeiras, que estava o filho de Judá, no deserto de Judá, que estava no sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Cefate, e totalmente destruíram. Chamou o nome da cidade de Ormã. Tomou mais a cidade de Agaza e os termos de Ascalon, e do termo de Ecrom e do seu termo. E estava o Senhor de Judá, despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, a Moisés, e dissera: dali expulsou 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, e habitavam. Tá vendo? Tiveram uns que expulsaram, que realmente guerrearam, que fizeram, mas tiveram outros que não expulsaram, deixaram o inimigo lá. Esse é o problema. Quando você deixa aquilo que te enfraquece no teu território, na tua vida, aquilo vai te dominar, tá? Cuidado com isso.
até o dia de hoje. Subiu a casa de José contra Betel e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias de Betel, foi antes na cidade de Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e disseram: ora, mostra-nos as estradas da cidade e usaremos contigo a misericórdia. Mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a fio e espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos Heteus e edificou uma cidade, chamou o nome de Luz, e é o nome do dia até hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá e também dos lugares de jurisdição de Taanac e dos lugares de jurisdição dos moradores de Dó, com os lugares de jurisdição, nem os moradores de Ibelão, e os moradores de jurisdição, nem os moradores de Magito, e os lugares de jurisdição resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não expulsou o todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Jezé, antes os cananeus ficavam habitando com ele em Jezé. Tampouco expulsou os Zebulon, os moradores de Quitron, e dos moradores de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributados. Tampouco Assé expulsou os moradores de Jacó, nem os moradores de Sidom, nem Galab, nem Aquizib, nem Elba, nem Afeque, nem Reob. Porém, os Areitas, Azeritas, habitaram no meio dos cananeus e habitavam na terra, por quanto não expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes e nem os moradores de Bet-Anak, e habitou nos meus cananeus e habitavam a terra, porém foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anak. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, o Aijalon, Salbim, porém prevaleceu a casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde subiram a Cabim, desde Penha, e dali para cima. Aleluia. Então, mais uma vez, aqui você vê algumas tribos agindo de uma forma e outras de outra, né? E o que a gente tem de aprendizado aqui em Juízes? Primeiro, Judá e Simeão, ele faz um avanço com força. Caleb toma Hebron e os queneus, né, Israel, né? Então, Benjamim, Manassés, Efraim, Zebulon, Azé, Naftali e Dan não expulsaram os inimigos. Quer dizer, a maioria não expulsou os inimigos que iam atrapalhar, que iam prejudicar o avanço deles, né? E nós temos aí Judá e Simeão, um avanço com força, Caleb, Hebron e queneus, Israel. E as outras tribos, elas todas não expulsaram o inimigo. Então, o que a gente diz de aprendizado? Primeiro, depois de Josué, quem vai liderar? Então, Deus lidera e Judá primeiro, né? Ele manda um comando para Judá ir primeiro. Segundo ponto, Judá e Simeão, vitória garantida pela aliança. Caleb toma Hebron e Otoniel, Debi, né, que é o primeiro juiz de Israel, né, vai ser Otoniel. E terceiro, né, a família de Caleb, uma geração de conquistadores, que o Otoniel, Caleb diz que vai dar a casa, que é sua filha, para aquele que tomar, né, a terra, e Otoniel vai lá e toma. Então, uma família que tem já um legado de conquista, é a família de Caleb. Herança sem água vira deserto. Peça fontes, né? Porque a filha tá lá e diz assim, olha, mas eu tenho um deserto aqui, eu preciso de fontes. Ele dá a fonte inferior e a fonte superior. Então, nós temos que pedir fontes a Deus. Fontes, porque a fonte não para, né? A fonte continua jorrando sempre. E quarto ponto aqui que a gente tira as vitórias incompletas começam a aparecer. Não negocie o que Deus mandou você fazer. Amém? Ah, vou dar um jeitinho, não, Deus é bom, né? Cuidado, tá? Quinto ponto, perigo da acomodação. Deus dá o chão, mas quem deve avançar somos nós. Nós avançamos. Mas Deus dá o chão, mas a gente precisa fazer, a gente precisa agir, a gente precisa construir, tá bom? Então declare hoje comigo: eu venço meu inimigo espiritual no poder de Deus. Eu venço meu inimigo espiritual no poder de Deus. Eu venço meu inimigo espiritual no poder de Deus. Amém? Então, mais um dia, mais uma live, mais uma palavra para você. E lembrando que você encontra todas as nossas lives no Spotify e no YouTube. É só acessar o link na bio, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça dele fica sobre nós e vai acompanhando aí nos stories nosso líder está. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Vou lá pra turma, porque agora nós vamos estar totalmente imersos lá. Fica com Jesus.